Prática Podcast, retomando 2025, agora, claro, com sala nova, ambiente novo, realizando sonhos, né? Tudo começou ali há 2 anos atrás, 2 anos e meio, e hoje a gente poder estar aqui nessa sala fantástica, maravilhosa, qualidade, nova imagem, som, gente, é muito bom, a brincadeira está ficando um pouco mais séria, e hoje, claro, para abrir o Na Prática Podcast, vocês perceberam que eu estou com uma camisa nova, patrocínio especial, Lit Trip, meu amigo Tiaguinho, Robertinha, representando bem aqui o time. Você, em breve, quiser patrocinar o Na Prática Podcast, divulgar a sua marca, então a gente vai poder falar um pouquinho do que a gente oferece. Lit Trip, claro, uma empresa que vende passagens aéreas para o mundo inteiro, hotel, o que você imaginar, claro, com o menor custo possível para vocês. Lit Trip, segue lá, pessoal. E hoje, claro, estamos aqui com o Ronaldo Monteiro, está aqui hoje é um prazer recebê-lo, Ronaldo. E também, claro, que eu não podia de citar um nome que eu acho que é super importante, que é o nosso amigo Dário Santucci, Sim. que é um amigo meu, um irmãozão meu, um cara que eu tenho no meu coração, um cara que tem uma amizade hoje, um convívio, e você também, né, tem uma afinidade muito grande com ele. Eu acho que ele é o grande... Papai do Céu botou a mão e falou assim, ele vai ajudar, né? E você no nosso programa também tem uma relevância muito grande, porque eu conheço um pouco da sua história e, claro, conheço um pouco do mundo da acessibilidade por já ter tido loja nesse segmento, eu sei as dores, e eu acho que é relevante a sua fala aqui hoje. Você, né, um para-atleta, um vencedor, você rompe barreiras, você faz do mundo complicado uma vida mais simples, e muita gente tem a vida simples e complica. E acho que isso a gente vai poder trazer inspirações para muitas pessoas que enxergam uma vida com muita dificuldade. Pô, parabéns pela sua vontade, tá? E você é uma daquelas pessoas que inspira a sociedade, que você inspira as pessoas, e espero que esse podcast possa trazer, sim, para as pessoas que assistem, uma fonte de inspiração e mostrar que a vida pode ser diferente, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E aqui em cima um pouco das suas medalhas, né? Sim. Um pouco da sua humildade, da sua hombridade, né? Um pai de família, um trabalhador, um guerreiro. E eu quero que o Na Prática hoje possa levar esse conteúdo seu para muitas e muitas famílias, muitas pessoas que encontram em momentos de depressão, de tristeza, que se espelham em você, porque você tem uma história de sucesso e a gente quer que você faça reverberar isso tudo aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, no Brasil, enfim, onde você que esteja. Falei quem é Ronaldo Monteiro pra gente, Ronaldo, diga aí. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação, né? Ronaldo Monteiro hoje aqui, né? Conquistando aqui esse espaço, né? Na prática do podcast, não posso deixar de falar, gente. E a gratidão, amigo Dário Santucci, bem como o colega falou, né? Entre outros demais, lá atrás, né? Nessa conexão, a importância, né, de você ter conexões, a importância de ter pessoas do seu lado, né? Que de alguma forma te ajuda, te incentiva, né? Então, assim, para muitos, na minha atual situação, né, a fatalidade onde ocorreu, poderia ter duas opções: parar, ficar ali ou seguir em frente. Né? Esse é o Ronaldo Monteiro, fica com a gente. E a história é longa, pessoal, tá? A história é longa e eu quero poder, de alguma forma, contribuir. Isso mesmo, bem como o colega falou aqui, né? Para alguns aí que estão aí, levando essa mensagem, talvez no hospital, não sei onde você se encontra, no trabalho, ou você vai ouvir, de repente, isso aí no semáforo, né? Aonde quiser, tá? E que de alguma forma a gente pode ser conexão aí de resposta aí de Deus na sua vida, alguma proposta, sugestão. Tamo junto. Bom, Ronaldo, eu queria que um pouco você falasse um pouco de quem é o Ronaldo, como pai e, claro, como atleta, contar um pouquinho a sua narrativa, a sua história, e a gente vai tocando esse bate-papo. Como é que começou? Fala um pouquinho de você, você comentou comigo, mas eu quero que você inicie falando quem é o Ronaldo Monteiro aí, como CPF, como pessoa. Fala para nós. Show de bola. Pois bem, Ronaldo Monteiro, né? Nascido em Linhares, Uhum. residiu em Soretama com longos anos, né? E aonde eu ali me encontrei, né? Ainda trabalhando no setor de... Meu pai tinha uma roça de café, né? A gente trabalhava, era meieiro na ocasião. Soretama ainda, né? Uma cidade antigo Córrego d'Água. Córrego d'Água, Córrego Alegre, Córrego Córrego d'Água, Alegre, né? sim. E ali a gente vem de uma família muito humilde, sabe? E filho único, né? Filho único. Mas sempre um sonhador,
né? Sempre fui um sonhador. Eu quis, de alguma forma, poder sair daquele mundo ali, né? Tentar explorar a bolha, né? De alguma forma. E, enfim, ainda jovem, né? Sempre gostei muito de trabalhar com meu pai, né? Como meieiro, né? Na colheita de café. Uhum. E pensava em ter um próprio negócio, né? Sempre tive ali essa vontade de ter uma independência financeira. E foi quando, né, na ocasião, eu tive essa oportunidade. Chegamos a ter uma mercearia, né, na ocasião. Ali da meia de café, a gente conseguia, né, ter um espaço e ao longo do tempo eu consegui ali montar, né, um mercadinho, coisinha bem humilde, simples, né? E aí, nesse período, né, com a experiência, eu não queria ficar só naquilo ali, né? Eu queria mudar, né? Eu queria alcançar novos voos, mas sempre apaixonado por vendas, cara. Tava no sangue, né? E conexão, né? Através daquilo eu comecei a fazer conexão e a um longo período eu acabei me acomodando, né? No alto da vida. E, cara, tá bom isso aqui e tal. Só que, infelizmente, né? Na ocasião houve fatalidade, né, onde meu pai, né, foi vítima de um assalto na ocasião, determinada empresa. E, enfim, né, ocorreu ali a fatalidade, né, dele não estar mais hoje aqui. E naquele momento eu me vi ali, assim, acostumado com o meu pai. Ele era meu pai, amigo, irmão, Ele foi incentivador. assassinado. Ele foi assassinado, né, na ocasião. E para mim aquilo foi um baque, né? Parecia que ali o mundo, né, tinha caído. Você tinha quantos anos? Salvo engano, eu estava com 18, né, para 19 anos. Chegou a notícia, né, onde ocorreu, né, a situação com ele, e a gente corremos lá ainda na esperança de achá-lo vivo, né? E eu me deparei com a cena dele ali e se mexendo, né? Eu segurava nele, chamava e ele tentava falar, abrir a boca, não conseguia, né? E ele queria falar algo, né? Mas enfim, ali alguns amigos, né, autoridades na época, Ronaldo, calma, né? Não tem mais jeito, né? E aí, né? Eu falei, caramba, minha mãe, né, entrou num período depressivo, né? E aonde eu tive que tomar uma responsabilidade ainda jovem, né, novo. Eu falei assim, caramba, e agora, né? Não que eu era acostumado com tudo que meu pai queria, né? Tipo assim, o filho que tinha tudo e tal, mas que eu tive que tomar essa responsabilidade, né? E aí foi quando, na ocasião, eu falei, cara, agora é hora de explorar outro lugar lá fora, recomeçar do zero, né? Eu posso abrir um parênteses aqui, né? E antes disso acontecer, tive um sonho, né? Antes disso, eu frequentava, né? A gente frequentava a igreja, né? Na ocasião, e sempre tinha, né? Aquela perspectiva, né? De você conseguir mais algumas coisas, você fazer contato. E naquele dado momento, a gente, na mercearia, a gente tinha que comprar uma Saveiro, né? Um carrinho na ocasião. E esse carro, ele, na madrugada, eu tive um sonho, o rapaz chegou lá. Isso foi antes de vir acontecer com meu pai, um dia antes, né? Acho que é algo interessante falar aqui. E aí, cara, chegou lá, o cara entregou a chave. Ronaldo, tá aqui, o carro é esse. Eu olhei assim, funerário. Eu falei, não, cara, não pedi esse carro aqui. E eu fiquei o dia todo conversando com meu pai, mas, sabe, aquele filho que queria, tipo assim, aproveitar como se fosse o último dia, o último momento, né? E aí, infelizmente, foi a fatalidade, logo mais à noite aconteceu, né? Isso já foi. Mas o que eu quero dizer aqui? Que eu parecia que a vida ali tinha acabado, né? Eu falei, cara, como que eu vou fazer agora para recomeçar? E aí eu consegui, né? Trazendo meu pai aquela educação, aquela humildade, entende? Aquela perseverança. Poderia ter se rebelado, poderia ter buscado diversos caminhos e você optou pelo caminho que eu creio que seja o caminho certo. Exatamente, você colocou muito bem aí. Quer dizer, né, ali eu tive aquela opção, né? Tipo, cara, eu vou agora me rebelar a uma situação diferente. Não. Minha mãe precisa de mim, né? Eu tenho ilusões, eu quero ter continuidade nos projetos. E foi quando eu tive a oportunidade de vir para Linhares, né? E aqui em Linhares foi quando eu conheci uma determinada empresa, né? E entrei como vendas. Pode falar o nome, não tem problema não. Tá, né? Trabalhava com o consórcio Honda, né? Na ocasião. E ali foi onde foi uma janela, né? Eu comecei a pé ainda, né? Que eu não tinha nada, recomecei do zero, andando com a maletinha na rua, porta em porta, né? Lembrei daquele filme que eu era apaixonado, né? De porta em porta. E aí, ainda com estética não muito legal, né?
O tempo foi generoso para você, então. Foi, cara, foi. No estética era muito legal, entendeu? Uhum. E eu falei, caramba, cara, e, enfim. E aí tive a oportunidade, né? A empresa falou, cara, eu vou te dar a oportunidade. Sem moto, sem veículo, sem nada, só ganha rua. Aí ele foi numa loja, me deu um banho de loja, no bom sentido, botou um sapato, uma roupa. Você tinha vontade, cara. E aí, esteticamente, né, odontológico, ele falou, cara, vamos lá, dá um jeito nisso aí. Final do dia ele me ligou, e aí, tá com um sorriso com gato já? Entende? Aí eu mega feliz, cara, com aquilo e fui. Aí consegui almejar, né? Aí foi um mês, consegui ali conquistar logo em seguida, né? Uma motinha bem, né, usada, mas consegui a conquista e foi. Foi nesse período, o que eu queria era essa janela, né? Ser visto, porque o que é visto ele é lembrado, né? Sim. E aí eu peguei e falei, cara, é oportunidade. Aí fui para dar um futuro melhor para minha mãe, tentar almejar novos voos. E aí foi quando eu conquistei esse espaço, né? E ao longo do tempo ainda consegui conquistar, né, a minha casa, né? Casou? Casei. Teve filho? Ontem tive uma filha, Sara, né? Sara, isso, a Sara, né? Sara. E assim... Que destino é Sara, né? É Sara. Foi Sara. E lá na frente a gente vai entender o porquê que Sara, né? Exatamente. Lá na frente a gente vai entender. Interessante que... Essa é a correlação, né? Exatamente. Né? E a Sara, assim, ela foi um propósito, né, de Deus, onde a esposa, na ocasião, né, era impossível, né, engravidar. E, enfim, eu falei, não, tem um propósito e acabou acontecendo. Ela teve um sonho, né? Ela falava, que sonho mesmo, né? No sonho teria uma filha e essa filha seria Sara, né? E antes a gente se conhecer, né? Eu tinha um sonho de ter uma filha e o nome dela seria Sara. Enfim, a coisa aconteceu e ali eu consegui almejar isso, né? Finalizando já 8 anos, eu falei, cara, na empresa, eu preciso empurrar a vaquinha, no bom sentido, né? E aí foi quando eu comecei, né, a fazer alguns cursos, aproveitar a oportunidade, finalizando já a casa, saindo, né, do espaço ali que a gente morava, né, de favor, né, na casa de uma determinada pessoa que deu oportunidade pra gente, e eu tinha que dar um teto para minha família, né, e eu me inspirava naquilo, né, e falei, cara, eu vou transformar consórcio em lajota, saco, cimento, eu me via nisso, eu preciso fazer isso. E consegui, né, enfim, finalizei, cheguei pro patrão na ocasião, falei, Wesley, cara, eu quero agora, né, realizar o meu sonho, concretizar, que é abrir o espaço, né, meu salão, e conquistei a casa, e enfim. Aí chegamos a um consenso, ele, não, tudo bem, né, é isso, ok. E aí, tudo certinho, conquistei o meu carro que eu queria na ocasião, casa, moto, tudo ok, barbearia já montadinha, top de linha, já estava atuando na área, recebi a ligação de um determinado cliente, né, do interior de Soretama, para mim ir lá no domingo, né, eu não queria ir, ele, não, vem cá e tal, eu falei, cara, aí na época tinha até ainda, né, um robô que vinha na Ravan, minha filha queria que eu levasse ela lá, eu falei, minha filha, papai, vai ali e já volta, larguei o carro, fui de moto, aí se vai ali e já volta, né, aí quando eu fui, chegando lá, me deparei com o pessoal bem recebido, né, foi como se fosse também uma despedida daquela turma que eu fazia, aquela redondeza interior, criei um vínculo muito grande ali, uma conexão, né, que o meu objetivo não era nem tanto isso, entende? Era fazer conexão com pessoas, você ir mais além. E, enfim, saindo ali já à noite, 8h30 da noite. No domingo. No domingo, cansado, né? Um pouco, né, já em excesso, já, né, esgotado ali. Aí vim, somando a velocidade, né, numa estrada interestadual, cansaço, né, o excesso de velocidade, e eu acabei na curva, eu não consegui, né, diminuir a velocidade. Quando assustei, eu já estava descendo de Ribanceira abaixo, né. Em que região que foi? Perdão, onde? Perto de Soretama, né? Perto de Soretama. Juncado, conheço. Né? E ali, quando eu acordei, foi algo assim muito rápido. Quando eu falei assim, eu que era besta. Aí quando eu fui mexer, eu só mexia essa parte. Meu corpo estava igual um L, né? E aí eu bati a mão na perna, automaticamente eu não sentia nada. Aí bateu o desespero. Eu gritava pro socorro, ninguém ouvia. Lembrei da minha filha que falou, pai, fica aqui, pai. Vai não, vamos comigo lá e tal. Você quer fazer milhões de coisas em um momento só. Você passa uma fita. E ali, não sabia onde eu estava.
não sabia, não conseguia. O pior é isso aí, olha só, eu não conseguia identificar, entende? Celular tinha esquecido na casa do cliente. E aí eu implorei a Deus pela vida, né? Naquele dado momento eu senti como se fosse um aspirador de pó, que muitos falavam que era mito, gente, não é que eu vivi isso, né? Na ânsia da morte, era como se alguma coisa querer sugar ali a minha alma, cara. Eu senti que eu estava desfalecendo. Implorei a Deus uma oportunidade ali naquele momento. E aí foi quando eu vi o farol de um carro. Salvo engano, a perícia na ocasião mediu 50 metros de um poste no outro, mais ou menos a distância. Aí quando eu vi o farol era o norte, né? Aquele seria o norte onde eu teria que ir. Amava correr, praticar esporte, apaixonado por isso. Porte físico ainda legal. Eu segurava ali na vegetação e me arrastava. Os matos rebentavam, eu descia de volta. Segurava e me arrastando. Até eu chegar mais ou menos ali na pista, no acostamento, e ali Populares parou, né, e olhou e me socorreu, e enfim, aí eu vim direto, né, Soretama, quando os médicos olhou, corre, não vai aguentar não, vambora, aí o médico veio comigo dentro da UTI, eu dei uma parada cardíaca, salvo engano, em direção do Jequitibá, mais ou menos, né, chegando dali já no médico, né, no Rio Doce, já tinha uma equipe já, né, esperando, né, os médicos, e ali foi algo assim que uma luta pela vida, né? Foi uma luta pela vida. Foi quando eu me deparei na UTI, muita gente, minha família lá, né, na porta de longe olhando. Eu comecei a inchar significadamente, as pernas inchavam muito rápido. E aí foi quando chegou o Dário, né, que é onde eu conheci ele ali, chegou o Dr. Ângelo, toda a equipe, e a gente tinha um plano de saúde muito bom na ocasião, né? No meu caso, né, eu tinha na empresa, querendo ou não, somou muito para isso. A gente nunca sabe, nunca adivinha quando vai ser. E aí foi quando eu caí a ficha. Caí em termos, né? Aí eu li e chegou a empresa, né, querendo me, tipo assim, de repente mudar, né, de hospital. E a equipe, né, que era recém-chegado, o Ângelo, doutor Ângelo, parceiro, mas o Dado, recém-chegado na ocasião, em 2018 foi isso. Sim. Colatino não, que é de São Bernardo, não, o Ângelo, eu gostaria muito de cuidar dele aqui, né? Eu até brinco que eu fui uma experiência, né, para eles ali naquele momento. E, enfim, e ali foi quando chegou, eu estava com medo de operar, subi o centro cirúrgico, estava com muito medo, porque às vezes eu olhava do meu lado, eu percebia que era um período de festa, né, na época de Pontal, e acidente era mato, cara, no sentido de falar. E aí, volta e meia, subia alguns, né, e alguns não voltava, aí logo em seguida eu via, às vezes assim, alguém vinha, arrumava a cama do lado, e algo menos grave do que a minha situação, né, eu falei, e o medo de não voltar? Aí eu já não queria mais operar naquele momento, com medo. Aí foi quando chegou o Dr. Paulo, outro parceiro que eu fiz conexão também, amizade dentro da UTI, né, que é parceiro, né, psicólogo, e ele falou, Ronaldo, você está com medo, tô sabendo, a equipe está tentando entender como você conseguiu se salvar lá. Então, olha só, tem um propósito isso aí. Então, por que não? Entende? Então, seja valente. Isso no mesmo dia? Na mesma noite. Na mesma noite. É isso, entende? E ele ali, eu com medo e tal. Aí chegou o Dário, conversou comigo, né? E foi bem franco, né? O Pedro, doutor Pedro também. Ronaldo, não tem muita escolha, não tem muito tempo. Tá dando hemorragia interna, né? Pulmões, enfim. E aí foi quando eu peguei e subi. Foi minha vez, né? Centro cirúrgico, subi. Aí acordei com a galera tirando a touquinha da cabeça, fazendo sinal positivo para mim. A equipe, assim, fantástica, sabe? Trabalhou ali em forma... Aí quando eu voltei, o psicólogo, o Dr. Paulo, foi lá me ver, ele falou, falei com você, satisfação revê-lo. Enfim, e só tirando entendimento e conclusões daquilo ali, né? Você ter pessoas do seu lado que te apoia, te incentiva, a importância de uma fala que te releva, né? E é isso aí. Foi isso aí. E quantos dias você ficou no hospital? Aí, uma semana, duas, já saiu, foi embora? Não, na realidade, né, foi em torno aí, né, passei pelo procedimento cirúrgico lá, né, a ficha ainda não tinha caído quando eu operei, porque você tenta pegar um objeto e não consegue, né, e você não sente, né, da torácica, né, no meu caso foi torácica, T7, né, a lesão estava bem alta, para baixo, a ficha não cai. É muito difícil. Você nascer com algum tipo de mobilidade reduzida,
Não é legal, mas tudo bem. Mas no auge da vida, cara, 2000 e... Poxa, eu com todo o projeto, projeções, e acontecer isso é muito difícil, você, entendeu? E ali foi, ao todo, foram 17 dias, né? Salvo engano, no Aí hospital. saiu de lá. Isso aí. Saiu e hoje está aqui até hoje, desbravando os desafios da vida, como hoje um cadeirante, né? Mas Exatamente. mesmo assim, pai de família, enfim, tem os seus desafios que tem que se manter, não tem jeito. Uhum. Me fala, Ronaldo, o que que mais te motiva a levantar todo dia aí trabalhar? O que que faz? Poxa, hoje eu vou lutar por mais um dia. O que que faz você? Então, hoje, na realidade, por incrível que pareça, eu vou, né, não é só pensar em mim, né? Hum, Muitas das vezes a minha filha, né, que está ali, entende? Que eu tive a oportunidade de ver ela dar continuidade, de crescer e hum. acompanhar ali, né, um Sua pouco. esposa ainda acompanha com você até hoje? Sim, Sua esposa está contigo até hoje? tá, né? E ali ela crescer, entende? E eu vendo, né, ela seguir, ir para a escola, né, com os objetivos dela. Hum. E ao mesmo tempo, né, pessoas, a partir do momento que eu consegui entender que eu consegui ser incentivo para algumas pessoas, isso depois conhecendo o esporte, de alguma Eu forma, vou chegar no esporte daqui a pouco. né? E tipo, eu entendi que, cara, hoje eu vou ser talvez um incentivo para alguém, Uhum. né? Eu vou ajudar o próximo de alguma forma, né? Eu vou levantar daqui, vou parar ali no semáforo, de repente às vezes chega alguém, não sei do dia dele, cara, não sei como que tá sendo aquela correria. E às vezes sem você falar nada, em uma atual situação, você já pode passar uma positividade, entende? Então é É. isso aí. E também aproveitando aqui, lógico, né? Eu sonho hoje em receber um tratamento diferenciado, né? É por isso que eu falei do Sara. Isso, Qual a referência hoje, né? É o exatamente. Sara Kubitschek, O Sara Kubitschek, que é em Brasília. e que é em Brasília, e E, aonde eu faço é em BH, Belo é. Horizonte, Mas aí hoje você tem uma filha com o nome de com o nome Sara. Sara. Olha o destino. Olha o destino, né, cara? É Né? verdade, E aí lá verdade. atrás tinha que ser esse nome. Você tem uma história com a Sara e realmente Exatamente, parece que é brincadeira, né? E hoje você exatamente. está aqui no podcast, faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha a Aí, coincidência, rapaz, 9 olha de que massa, abril. 9 de abril, hein? É, e fala um pouco dessas suas atividades físicas. O que que você faz para manter, perceber que você, né, mantém-se firme, forte, Uhum, né, uma boa mobilidade, né, uhum. um sedentarismo não tem, né, pelo que a gente percebe, as medalhas representam isso. E o que que você faz no dia a dia para se manter firme e forte da forma que você está aí? Então, na realidade, assim, foi inevitável, né, ainda falando, né, sobre o Sara, só um spoiler rapidinho, que ele é Sim, pode voltar, a pode falar, vai e volta. importância, a potência, não tem, que é ali, porque logo em seguida, quando eu saí do hospital, fui para casa por 18 dias, cara, é como se for um bebê recém-nascido de colo. A lesão medular é uma coisa muito séria, entende? Então, por isso que eu falo, gente, pensa duas vezes, cara, doideira de moto, cautela, gente, tal, entende? Que não é só você, tem uma família, né, cara? Então, assim, aí quando eu conheci o Sara, eu cheguei lá, assim, geriata, né? Fraldas, né? O tempo todo, né? Eu sonhava em colocar uma bermuda, eu não sabia quando isso ia acontecer, uma roupa, e eu não conseguia parar sentado, né? Eu ficava com cinto de segurança, enfim, chegando nessa instituição, aonde eu tive oportunidade de... Eu fiquei lá quase 40 dias, né? A primeira vez. A esposa, né? Me acompanhou, me deixou lá e Você ficou em Minas. fiquei em Minas, em Minas, né? BH. Uhum. E aí lá eu com muito receio disso, né? E não queria ficar. E aí os médicos chegou e falou comigo, olha, você vai pedir para ficar daqui 15 dias, né? Então assim, subindo ali, né? O Sara ele é igual um campo de futebol, ele é muito grande. E aí na aula que eu fiquei de lesionados medulares, né? E aí foi uma semana, né? Eles foram me acompanhando no banho, né? Me dando essa assistência para me tentar ter uma independência ali, né, na hora de almoçar, né, que eu estava com um problema emocional que não é anormal isso, né, é mais que normal na minha condição de querer ficar no casulo, mesmo lá, não querer praticar de alguma atividade, e na hora de almoçar eles me colocavam do lado de um tetraplégico, né, que eu conseguia pegar com a própria mão, tomar uma água, bem como você está vendo aqui, o tetraplégico não, ele tinha... Opa, eu tenho um problema, mas tem pessoas que estão Olha pior do só, que, do entende? que Olha a só o gente. tratamento como é que é, fantástico, né? E ali eu comecei na hora de escovar os dentes mesmo, né? Eu consegui escovar, mas eu colocava na fila próximo de um tetra, entende? Então a Ele, esposa às vezes, né, no caso a companheira dele, né, tinha que escovar para ele. Uma mosca, né, às vezes posa no rosto, ele não consegue tirar.
Entende? Então, assim, aquilo já comecei a dar um up, não tem? Falei, caramba. Aí veio ali o esporte, né? Onde eu conheci, como você falou. A gente vai chegar lá e aí foi lá, fiquei apaixonado pelo basquete na cadeira, né? Eu consegui ter esse equilíbrio, aí lá entra com alimentação. Quer dizer, ou seja, esse período que eu fiquei lá, eu consegui fazer me reabilitar de início e já trouxe, né? Aquela pegada de lá. Ou seja, né? Para ter uma qualidade de vida, porque você está na condição que eu estou aqui, para você é caro. É caro o custo de vida hoje, para você conseguir ter uma saúde legal, não tem? Uma alimentação. Então, assim, eu trouxe isso de lá. E Quais aí, são os cuidados que você tem que ter hoje em especial para ter? Cita alguma coisa que, poxa, isso é o que é caro, principalmente, né, na sua rotina. então, às vezes, assim, a alimentação, né, que é primordial hoje, né? Ela muda muito no lesionado medular, né? Frutas, né? Verduras, legumes, né? Alimentação com fibras. Porque, veja, a vontade o esfíncter, por exemplo, intestino, entende? Ele não é a mesma coisa de quem tem uma lesão medular, né? É muito complicado. Então, assim, a gente não tinha como ainda ter uma dicção ali de que horas que era vontade De ir ao banheiro. de ir ao banheiro, entende? E às vezes acontecia de perder em algum determinado local que você tivesse, né? E isso gerava uma insegurança muito grande na minha situação de sair, de ver gente, de sair para os lugares, de viver a vida. Então, olha só, a importância de uma reabilitação e de quem está ali aproveitar não só para se reabilitar, foi o que o Ronaldo fez. Eu falei, cara, peraí, lá eu tive um campo de visão onde eu tive a oportunidade de estudar lá dentro, participar, Se conhecer também, se né? conhecer, Ter o isso, autoconhecimento, né? Acho o que é o autoconhecimento. exatamente. E assim, e aí vem as Paralimpíadas também, né? Que eles fazem parte da unidade SARA. E conseguir digerir ali a questão de fazer o xixi, de ir no banheiro. Você consegue controlar hoje? Hoje eu consigo, mas antes não, tá? Foi muito difícil. Então, assim, para muitos aqui no nosso município, nossa região, é complexo, é complicado, entende? A falta do conhecimento, às vezes, né? Até mesmo quem está na área atuando, no setor de enfermagem, às vezes, entende? Então, assim, você vê que eles têm a dificuldade, às vezes, tipo assim, às vezes eu dava um PT aqui no bom sentido, infecção urinária, cara, ela roda. É um perigo, não tem? Então, tipo assim, as mãos têm que ser muito bem higienizadas, né? E eu usava a sonda fixa, né? E aí eu falei, poxa, essa sonda vamos tirar, doutor. E lá no Salles, não, vamos tirar porque com o tempo. Aqui, às vezes, eu vi amigos aqui que ainda ficava com ela, mas não tem como sim tirar, tem como se cuidar, fazer um tratamento assim de 4 em 4 horas, né? De você passar uma sonda diferenciada. E aí eu já não precisava mais usar ela. Né? Então, eu trouxe esse conhecimento um pouco para cá. Então, até que fique claro, né, Ronaldo? Fazendo na prática, então a gente tem que passar isso para as pessoas, que uma pessoa, um cadeirante, ele para ir ao banheiro e hoje, no seu caso, é necessário passar a sonda de 4 em 4 horas para poder fazer o xixi, é verdade, a linguagem vulgar, né? Então, de 4 em 4 horas tem que passar tem que estar lubrificado, né? Porque senão machuca, de 4 em 4 horas você precisa fazer. Exatamente. E você consegue controlar a parte intestinal hoje, você já consegue. Então, o que acontece? Nessa questão aí, eu acabei, né, assim, tirando, né, eles tirou essa sonda fixa lá. Eu usava uma sonda, né, aquela que vem do postinho, né, tradicional e tal. Só que aí ela machucava, entende? Era complexo. E aí lá na unidade SARA, né, a gente conseguiu aprender e conhecer materiais diferentes, né, um tipo de sonda que daria menos efeito colateral ali. E, enfim, todo o conhecimento, né? E por que tantas infecções urinárias que dava, às vezes, não tem, não só em mim, contra outros. Só que quando eu tive lá, eu tive a oportunidade de conhecer para me diminuir isso. E aí foi quando, né, toda higienização que você tem que ter, né? Esterilizar a parte ali, né? Você faz quase um curso de enfermagem, no bom sentido lá, né? E aí foi quando eu conheci uma sonda diferenciada, né? Não sei se... Pode falar, tranquilo. Speedcat, né? Inclusive, né, eles fizeram até uma conexão comigo na ocasião. Me cederam algumas, né, para mim estar fazendo teste e estar divulgando a marca, né? Cara, fantástico. Qualidade de vida, né? Tipo assim, hoje eu já sinto automático vontade de fazer o xixi através dos tratamentos, tipo assim, eu já tenho informação, né? E aí eu consegui, né, a voltar a ter uma vida normal, né? Que bom, cara. E com ela mesmo, porque as infecções assim diminuíram muito, né? Porque ela vem toda lubrificada.
você não tem que fazer todo aquele processo, não tem? E ela é espetacular. Na ocasião era R$ 12, né? Cada uma. Entende? O SUS é complexo ainda, né? Para dar. O processo ele não vai usar isso aí. Pense comigo aí, né? 5 vezes ao dia. No mínimo. R$ 12. Xixi sair caro, né? É verdade. E hoje você consegue, né? Isso se enquadra no seu custo de vida. E se enquadra. Só que veja bem, tava um pouco puxado. Eu consegui, aí falei assim, cara, eu preciso conseguir uma forma de custear isso. Aí foi quando, né, eu consegui alguns parceiros, alguns colegas que me ajudavam, algumas empresas, né, alguns amigos, a custear essa sonda. Né? Até eu entrei, né, com recurso, né? Para muitos hoje que não sabem, eu explorei muito, cara, essas questões de direitos do PCD, do cadeirante e tal, enfim, porque não vai estar estampado que você tem ali. Mas... Até porque um número que eu, antes de estar aqui, né, eu pesquisei, nós temos quase 19% da população brasileira, ela possui algum tipo de deficiência, né? Exatamente. Então, nós temos uma grande parte que seja auditiva, motora, parcial, visão, auditiva. Então, nós temos, pois, quase 20% da população detém de algum problema. Então, realmente é bem considerável, né? É bem considerável. E aí, só para concluir, essa sonda, né? E hoje eu já consegui, né, ter eu tive acesso né, no caso pelo SUS. No entanto, eu tive que entrar com ação, né? Faz-se um laudo, né? O médico vai ver a necessidade que o paciente tem, porque eu estava tendo muita infecção com a sonda do município, então houve aí esse precedente, né? Que a gente tinha esse direito. E graças a Deus, né? E hoje eu consegui ela pelo Estado. Que bom. Seria um custo em torno dos 4 mil. Né, e claro que tem uma pergunta que a gente tá nós estamos muito leve no nosso bate-papo, mas é uma curiosidade. Como funciona a vida sexual de um cadeirante, cara? Então, é uma pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber, claro que eu sei que você está preparado para responder, porque você me disse. Veja bem, antes de acontecer essa situação, no meu caso, né, às vezes eu via muitos cadeirantes e imaginava também, né? Hoje, o que quer dizer? Hoje eu não condeno quem às vezes, né, tem um pensamento equivocado. Mas vivendo hoje na atual situação, onde uma das coisas que eu te confesso que logo de imediato ali, cara, no hospital, né? Quando eu pós-operatório depois, em uma semana o doutor Anjo chegou ali, né? E eu, cara, aí ele, o que foi? Que você tá agoniado aí, Ronaldo? Eu falei, doutor, e aí, cara? E aí o quê? Eu falei, e aí, cara? Aí ele até brincou, né? Não, moço, isso aí vai funcionar, isso aí depende da mente, né? Tem dia que a gente tá com um dia tão corrido, né? E, enfim, o emocional ajuda. Mas vamos para a prática. Existe sim, né, possibilidades hoje, tratamentos hoje, né, que ajudam a dar essa resposta mais positiva, mas que também sem o tratamento eu posso falar com propriedade no meu caso. Porque, na prática, isso mesmo. Veja, eu falei, cara, não que eu não queira usar uma medicação para auxiliar, mas cada lesão é diferente da outra. T7, T8, lombar, né? Tem a cervical. Cervical complicado. Entende? Bem complicado. Então, ou seja, a informação demora a chegar ali, vai depender muito, né, da altura da lesão. E, enfim, é bem complexo, muda muito, tá? Isso aí, e é uma parte que me incomodava muito, para te falar a verdade, até mesmo por imaginar o que a sociedade, uma parte ia pensar. É por isso que eu estou perguntando isso, porque eu acho que tem muita gente que é curiosa sobre isso. Sim, sim. E aí o que acontece? Logo no início foi bem complexo, né? No início bem complicado, por conta do trauma, né? Da lesão ali. Mas é possível sim, né? Com incentivo, né? Com estímulo, né? Dependendo da parceira, né? Da pessoa que está próxima de você também. Enfim, isso envolve muito. Lógico que, infelizmente, para ser sincero, não é igual antes, né? Porque você está com toda a vitalidade ali, né? Enfim. Musculatura. Mas que, para te falar a verdade, sim, entendeu? No meu caso, voltou. Não 100%, né? Mas voltou aí. Ou seja, não precisa hoje de uma medicação para ter essa parte da ereção, né? Mas com estímulos, né? Com estímulos, e é uma parte que afeta a maioria dos cadeirantes, cara. Sim. É um tema que é emocional, faz parte, faz bem para você. Só que aí eu procurei explorar mais isso, né? Então a gente deixa bem claro para os outros colegas também. Eu acho que traz o instinto
da masculinidade, deixa você mais Exatamente, homem, né? Eu acho que nós exatamente, precisamos disso, né? Não tem jeito. exatamente. E você falou em cadeira e eu sempre, por ter convivido algum tempo com alguns cursos que fiz também, né, Uhum. dentro desse segmento de deficientes físicos, costumamos falar que cadeira, muleta, alguns aparelhos são extensão do corpo da gente, né? De quem tem a sua deficiência. Então, a Sim, cadeira e os acessórios são extensões. Aparelho auditivo é uma coisa que todo deficiente ele tem um ciúme daquilo, sim, né? sim, Não mexa com aquilo. verdade. E como você tem visto hoje a evolução das cadeiras de roda, já que você, né, pratica bastante atividade física, tem evoluído, tem melhorado? Se você tivesse que hoje o poder de inventar algo para a cadeira de roda, o que você inventaria para facilitar a vida de um cadeirante? Olha, respondendo na prática, Aham. né? Veja bem, para te falar a verdade, eu tive a opção de ter uma cadeira de rodas, aquela que você escora o braço, Uhum. normal, né? Mas é algo que me limitava muito ali, né? Fica algo meio que tipo assim, vai depender muito de alguém estar sempre ali, né? Uhum. Não, eu preciso de ver ou buscar uma cadeira que vai me proporcionar ali, né? Uma qualidade de vida e um desafio ao mesmo tempo. Que Uhum. desafio é esse? Um monobloco, por exemplo, Uhum. né? Essa cadeira, ela ajuda muito. Às vezes o camarada está ali, ele se habitua tanto com aquela outra cadeira, né, tradicional, Uhum. que acaba limitando ele. Eu Uhum. falei, não, cara. E aí na unidade ainda lá, né, Kubitschek lá em BH, praticando o esporte ali do basquete, enfim, né, e outros, né, eu vi ali que eles têm várias cadeiras também, né, monobloco, Uhum. que tipo, tudo bem, uma quedinha aqui, outra ali, normal. É aprender a empinar, Sim. entendeu? Normal, tem a cordinha lá que eles amarram aqui, que a gente faz os testes. Sim. Mas pra que isso aqui? Cara, você acha um degrau na rua, né? Que infelizmente tem isso, esse A gente vai bloqueio. falar um pouquinho depois sobre isso. E aí, cara, é isso aí. Eu acho que hoje deve mais, tipo assim, hoje eu com 5 anos de lesão, né? Hoje eu tenho uma cadeira de rodas, é um monobloco mais leve, onde me proporciona uma independência, De por exemplo, alumínio. de alumínio, né? Ela mais leve, Uhum. entende? Onde, poxa, eu consigo hoje retomar minha vida normal, né? Nos treinos, claro, ter alguém que me auxilia, massa, bom, mas nem sempre você vai ter. Então, assim, você ter essa cadeira que vai te proporcionar ali uma agilidade, uma Uhum. praticidade, né, de você tirar ela do carro, do veículo, colocar ali, você montar ela, né? Hoje a monobloco é espetacular, cara. Hoje, pra você ter ideia, eu não tinha muito controle, pô, entende? E Uhum. hoje, fantástico, né? Ela me forçou Melhorar a a, melhorar a sua a estrutura minha muscular. estrutura, porque veja bem, cara, vou até falar algo aqui interessante. Quanto menos a pessoa vê a cadeira, é melhor. Entende? O Sim. interessante é ela ver o Ronaldo, ver o Interessante a sua PCD, colocação. olhar pro Muito cara, boa. entende? Tem que olhar para você, entende? Não olhar a cadeira. Então, se eu tivesse a oportunidade hoje, vou até falar, às vezes eu até marquei ele, né? Eu sou fã desse cara, minha inspiração, Pode falar, pô, fica à Fernando vontade. Fernandes, né? Aham. Do BBB. Em outra oportunidade, ele me deu um feedback, né? Me deu uma resposta, né? Me respondeu por áudio ainda, na ocasião do No Limite, né? Uhum. Que ele fazia, onde, enfim, né? Ele até falou sobre a cadeira, a gente falou um pouco sobre isso rápido, ele mandou um áudio para mim, e que até falou, olha, a gente vai se encontrar ainda, tal, né? E a cadeira foi a inspiração dele, porque Uhum. você vê ele nos treinos, né? E você pode observar. E você não vê muita cadeira. Você vê o Fernando, igual agora, né? Ele estreia o esporte, agora ele está na liderança, né? Salvo engano aí do esporte Domingo Espetacular, né? Tá na Uhum. direção. Fernando, tamo junto, tá? Você vê aqui, ó, na prática, Ah, Ronaldão, hein? isso Não aí. esquece de mim, não. Não, não esquece que eu tô aqui. Nós estamos aqui, cara. E é Aham. isso aí, entendeu? Então, esse ponto da cadeira Então é você ver. sugeriria que uma cadeira fosse o mais escondida possível, Ex que deixasse o Ronaldo aparecer mais do que a própria cadeira. exatamente, Entendi. entende? O cadeira. Não, o Ronaldo, o atleta ali, o cara, entende? Então, Aham. eu estou generalizando, viu, pessoal? Entendi. Não é só o Ronaldo, não. Estou falando vários Uhum. PCDs aqui na nossa região. Legal. E você falou, né, da questão de locomoção, e claro que você tem carro hoje, mas em algum momento você talvez tenha andado de ônibus, né? Em algum momento Sim. a gente transita, né? Ônibus, avião, tal. E como que você vê hoje o transporte público hoje para os deficientes físicos, Ó, principalmente os cadeirantes? olha, para te falar a verdade, é uma parte que ainda deixa muito a desejar, Uhum. né? No sentido que a gente. Porque a, a plataforma, né?
aquela parte de descer ali, muitas das vezes, em alguma situação, lógico, né? Não vou dizer que eu não usei, né? Eu cheguei, tive pouca essa experiência, né? Para ser sincero, mas eu conversando com alguns colegas, né? E em algum momento, o fato de demorar muito aquela plataforma, não é todo motorista que tem a paciência, né? E de ter que esperar, né? E é interessante que eu falo, eu vou só fazer adaptação do ônibus, beleza, resolveu. Para responder protocolo. Vou só fazer, não, mas peraí, mas eu tenho que fazer o teste, tá? Então, assim, peraí, é aquilo que eu acabei de falar com você agora há pouco. Eu tenho que usar algo para me falar daquilo, eu tenho que entender, entende? Então, assim, eles não têm muitas das vezes, né, uma orientação como usar aquela plataforma. E às vezes eles ficam na dúvida, né? Tenta subir ali, demora demais, e às vezes o motorista vai embora e ele acaba desistindo, né? Muitos PCDs hoje não saem de casa, não quer ir porque. Aí, beleza, tá. Opção de Uber, não sei, eu acabei pulando um pouco, tá? Sim. Mas aí a opção de meio de transporte, não só o coletivo, né? Só para concluir, precisa melhorar mais ainda no nosso município. Você teria alguma sugestão? Cara, eu acho que, assim, é a que eu acabei de falar aqui, né? A sugestão, né, inclusive me coloca à disposição, de qualquer forma voluntária para isso, né? A empresa, peraí, cara, eu vou acionar um PCD. Um dia com o Ronaldo Monteiro, Sim. né? Bora lá, ver como é que é, o que Fazer falta. na prática. Na prática, isso. O que falta para melhorar? Tá bom? Mas o que entende? Então, acho que a empresa ela ganharia muito com isso aí, cara. Entendi. Não é só agradar o PCD, né? São conexão com pessoas que tem um primo, um amigo, um tio, um primo, que tem que todo dia sair de casa para levar, às vezes, na escola, numa consulta médica, né? Sim. E aí vai. Entendi. O Uber, só para concluir aqui. Pode falar, fica à vontade. A dificuldade dos outros, que eu já passei por isso antes de eu ter o carro, cara, é o espaço. Às vezes você aciona, quando ele vê que chegou, cadeira, cara, porta-mala, ou sempre tem uma desculpa, né? É hatch, ou, enfim, tem o kit gás. Olha, isso dói amargamente nessa galera. Você cara. acha que, então, você deveria ter, na qualificação dos aplicativos, uma possibilidade de que atendesse a uma necessidade especial? Ou ter ali, porque realmente o cara chega lá e fala, não vou fazer. Já aconteceu comigo isso. Que é até a próxima pergunta, e para mim fica claro, né? Se você passou por alguma situação de discriminação. Isso é um processo de discriminação. Isso é um processo de discriminação. E como lidar com isso, né? Exatamente. Eu passei por isso, né? Só resumir entre uma situação, foi... eu aguardei e tinha um compromisso, né? Ele cancelou, deixou você para trás e foi embora? Simplesmente quando ele chegou, né? Acionei, quando ele chegou, uma das vezes, né? Quando ele me viu, que era cadeira, ele falou, olha, infelizmente, né, o porta-mala não dá, é complicado. E aí, populares, né, um deles que estava próximo ficou até revoltado, né? Na ocasião, me lembro ainda, questionou com ele, né? E bateu até uma foto, salvo engano, né? Do aplicativo. E eu acabei perdendo meu compromisso ali, né? Não uma vez só, onde, enfim. E, cara, aquilo destrói o emocional do PCD, velho. Aquilo causa revolta, sabe? Eu não sabia de uma história dessa. Causa revolta e eu, assim, aí eu me coloco no lugar de vários outros, né? E é triste, entende? E aí eu peguei e falei, caramba, e agora, né? E aí, enfim, é algo discriminatório. Né? Teve mais algum caso que te marcou? Já teve. Teve na ocasião quando eu estava realizando né? Eu falei, quero sair, eu quero estudar, fazer um curso, buscar um conhecimento. E às vezes eu ficava muito bloqueado com as acessibilidades, né? Nas escolas, como que era, como que ia ser, né? E aí eu acabei, né? Um curso que eu estava fazendo, né, eu estava próximo, né? Eu tinha que fazer uma prova desse curso, né? Que eu na área de assistência técnica de celular, né? E eu estava ali, já com tudo certinho, e o cara chegou. E naquele dia eu tinha uma prova para fazer, era a prova prática. E ele chegou e ele falou, olha, infelizmente, cara, aquele dia, mano, vou te falar, tá, velho? A escola não tinha condições de te... Então, não tinha, porque já tava quase, né, em cima, né, e eu, infelizmente, ali, aí eu falei, cara, vou desistir. Eu não acredito que tá acontecendo isso. Aí o cara, olha, infelizmente, eu não posso, não dá para levar. Eu falei, como assim? Você tá prestando serviço para um aplicativo, entende? Eu falei, aí foi quando, olha só. Eu falei, que sabe da coisa, cara? Tem que ter alguém para mudar essas questões, entende? Falei, não, peraí, eu vou arregaçar a manga, eu vou cair para dentro, eu vou ser sei lá, eu vou explorar isso,
Porque se eu não fizer, às vezes alguém não vai descer lá e vai fazer por mim. Então, entende? Aí foi quando eu peguei e comecei também a explorar essa questão aí. Nesse dia, eu liguei pro professor, né? Liguei para ele e falei, olha, eu não vou. O que ele fez? Cara, fantástico que ele fez. Ele ficou mega revoltado com isso. Ele deixou o substituto na escola, pegou o carro dele mesmo. Você tá onde? Falei, Lucas, tal. Ele foi lá em casa e me buscar. Você acredita nisso? Pô, que legal, cara. Ele falou, não, cara, ninguém vai iniciar. A galera ficou sabendo do acontecido. E falou, não, a gente vai só iniciar aqui quando o Ronaldo chegar. Ele iniciou, ele é uma inspiração no curso pra gente. É o único PCD que tá aqui. Entende? Às vezes chovendo, o cara tá vindo, dificuldade, o cara tá vindo. Pô, não, nós vamos segurar a onda, galera. Não, vamos esperar o Ronaldão. E aí foi quando ele foi lá e me buscou e eu concluí, passei, tudo ok. Entende? E você considera Linhares uma cidade acessível? Olha, por mais que seja uma cidade topográfica, uma topografia, né, linear, tal, você considera que ainda tem uma certa facilidade? Então, bem como você falou aí, realmente, né, por mais que seja uma cidade, né, plana, né, nessa questão, Linhares precisa ainda, assim, melhorar em muitas questões ainda, né? As calçadas, para falar a verdade, bastante calçada, com a dificuldade de uma cadeira se locomover, quebrada, né? Muitas calçadas quebradas, né? Tem que ser feito ainda muitos reparos. Parece que não, né? Parece que não. Mas até mesmo em algum ambiente público, cara. Aonde que eles deveriam... Tem que falar, não tem jeito, né? Aonde que eles deveriam ser o exemplo. Primeiro, o público, em algumas repartições, entende? A locomoção da rampa. Tem uma rampa. A inclinação não adequa, às vezes está muito íngreme. Exatamente, entende? Não adequa. E às vezes você vai tentar subir ali, você corre o risco, já aconteceu comigo, da cadeira virar para trás, né? Dela tombar, que você tem que olhar isso. O cadeirante hoje, ele acha, é isso que eu falo, é incrível isso, né? O projeto porque tem um regulo, até o clique dela, que você pode botar ela, né? Você consegue regular o eixo, né? Exatamente. Deixar ela mais para empinar um pouco mais, empinar um pouco, porque quanto maior a base no chão, maior a estabilidade. Quando você deixa ela fica mais curta, não é isso? Exatamente, entende? Então tem isso aí bem como você falou. No meu caso mesmo, quando você vai subir, que você tem que olhar que você tem o controle, ela corre o risco de virar para trás. E já ocorreu isso. Então você sente muita insegurança, né, de ter acesso em alguns ambientes. Então, resumo, Linhares precisa melhorar muito mais ainda nessa questão de acessibilidade. E dentro de acessibilidade no Brasil, porque você deve ter rodado diversos lugares, qual dos lugares que mais chamou a atenção para acessibilidade, que é uma cidade que cuida melhor disso? Então, por incrível que pareça, eu até brinco quando eu chego lá, né? Eu sou apaixonado hoje. Aprendi a amar o povo mineiro, cara, de Belo Horizonte. Sou apaixonado por Belo Horizonte, entendeu? Sendo ali. Belo Horizonte hoje é uma cidade, por ser o centro de BH, gente, incrível. Cara, os morros, tem muito morro. E lá, o Estado, né, ele dá a possibilidade, né, a maioria de ter uma cadeira de rodas motorizada, né, tendo em vista essa questão, né, da dificuldade de subir, de descer, né, e, enfim, um dia que eu tive lá, que eu tive que sair rápido com o Uber para ir numa agência bancária, a agência bancária bem, né, inclinada, né, enfim, e eu desci e o cara do Uber, amigo meu, me segurou e falou, se eu soltar, você vai descer, né, mas, assim, tirando esse detalhe, Belo Horizonte hoje, assim, dá show, cara, é uma cidade exemplar, né, a gente vê que eles cuidam muito disso, né, e não é à toa, né, que tem uma instituição lá, né, que é o Sara Kubitschek, que é referência, é um dos hospitais. Você tem ido constantemente? Tenho ido todo ano. Inclusive agora, né, eu vou voltar. Vou voltar para fazer mais um procedimento cirúrgico, né, que é na bexiga, né, que eu faço, para ajudar, né, a manter ali, né, que a nossa bexiga ela é em torno de 400 e 500 ml, né? Descobri isso tudo lá. Então, assim, o porquê que a gente perdia, né, o xixi? Então, às vezes é porque, como ela fica da esparticidade, né, é uma bexiga neurogênica, se você tomar aqui, igual eu tomei aqui um copo de 100 ml de água, costuma-se aí eu não aguentar segurar muito. Então, você conhecendo já isso lá, e aí eu vi a necessidade, a gente tem um procedimento cirúrgico que é chamado aplicação de Botox, a qual eu faço, me ajudou muito. Primeiro Deus, eu acho que o que me manteve vivo, não só eu hoje, mas como outros demais PCDs também, que teve a oportunidade de conhecer esse tratamento, né, que é o Botox, ele mantém a sua bexiga ali em 400 e 500 ml. Ou seja, né, você não consegue... Aumenta mais, deixa mais tempo, não é isso? Mais tempo e automaticamente, né, evita de subir para os rins, né, caso tenha alguma infecção urinária, né? Sim. Entendeu? Não afetar a parte renal. Entende? Então, assim, é algo que me ajudou muito, tá? Não só eu, como outras pessoas e... Enfim. E os espaços
culturais, como que você tem visto? Às vezes você tem show, tem evento, e como que você tem percebido que tem tido essa preocupação nesses eventos Para te falar a públicos? verdade, é uma parte que eu vejo hoje na nossa região, município, lógico, né, gestão recente, a gente entende isso, é muita coisa, né? Eu digo de forma genérica, tá? Não só Aham. trazendo aqui para Não, Linhares, sim, né? não, sim, O nosso, na sim, prática aqui, ele não tem posicionamento político, né? não, Você sim, pode perceber que a percebi, gente não bem tem neutro, bem neutro aqui. Eu quero saber da história muito e, legal. claro, também reivindicar também Sim, aquilo que é sim, de direito da sociedade. claro, Tem problema algum cobrar aquilo que é de direito, né? com Ainda mais de certeza. todo cadeirante. Então, a gente tem que falar para melhorar mesmo, independente de quem esteja no poder. O que eu acho massa, pelo pouco que eu estou conhecendo hoje, tendo oportunidade na prática, Uhum, é isso, é a oportunidade que vocês dão. Isso é uhum, massa, entende? uhum, Para as pessoas, pô, peraí, né? Para vocês conseguir, né, ver aonde que está errado e o que precisa ser para melhorar. uhum, Veja bem, né, que essa questão no geral, eu vejo que eles não estão se preocupando muito com essa parte, não, tá? uhum. Cultural, né, de um PCD ter um acesso, entende? De estar envolvido mais ali, né, em alguma parte ali né, de eventos, né, numa parte de... Mas me fala as dicas, porque é muito fácil a gente cobrar, e eu acho que eu queria que você pudesse Certo. expor isso de uma forma na sua Uhum. dor, porque nós, para mudar, tem que ter uma dor, e a gente trabalha com mudança nas dores que temos. O que você sugeriria para poder melhorar isso, por exemplo? Olha, então, é alguém, assim, que vive a tua realidade, né, que hoje tem a dificuldade, por exemplo, né, de frequentar um ambiente por falta de acessibilidade ali no local, né? Às vezes um banheiro acessível para um PCD estar Uhum, usando, que ele está ali, ele tem que pensar em tudo, é uhum, incrível. Quando sai de casa é igual um bebê recém-nascido, uhum. entende? Então, você tem que Porque ter você vai em shows hoje, você só tem os banheiros químicos. banheiros químicos, entende? Você não consegue ter ali um espaço legal para você Eu posso viver estar aquilo. enganado, A grande né? Eu estou maioria. falando pelo que eu estou vendo. A maioria que eu A vejo dos maioria. eventos só tem espaço para. Exatamente, uma grande maioria, entende? Então, assim, é mais essa parte, né? Essa questão aí, a dificuldade de você ter acesso a um banheiro, porque o cadeirante ele vai pensar em tudo antes de ir. Eu conversei com um colega meu recentemente, Ronaldo, falei, cara, e aí, vai ter um evento em tal lugar acessado. Ronaldo, desculpa te Tá falar. adaptado, né? Primeira coisa que pergunta, a gente pergunta, cara, como que é lá? Acessibilidade, adaptação, banheiro, entende? Um espaço mais higiênico para ele usar, né? Uhum. Porque vocês têm o certo cuidado, tem que ter o cuidado Tem maior do que que os ter o demais cuidado. com a assiduidade, né? Sim, Com a sim. limpeza, né? Sim, já aconteceu o caso de eu frequentar um ambiente, cara, e você tá bem, e logo em seguida você pegar uma infecção urinária. Uhum, Por conta do ambiente, né? Não tá muito legal ali, né? Como que se uhum, vai em um. Aí eu tenho que ir embora daqui a pouco, porque, poxa, queria ficar mais para esse show, para esse uhum, evento, participar, mas eu tenho que ir embora porque não tem um local acessível para ir no banheiro, fazer o que eu preciso fazer. Ou seja, limita, uhum, né? Limita muito. Então, na prática, falando aqui a real, é interessante, né? Igual eu vivendo essa realidade hoje, alguém que vive isso dá sugestão. É uhum, bem como você falou aí, uhum. entende? Né? Uma oportunidade, né? De repente, né? De alguém que vive isso, tá ali dando sugestão, né? Porque como que eu vou falar de um produto sendo que eu não vivo, não uso? Vamos falar agora do Ronaldo Vamos atleta? lá. Atleta. Fala um Show. pouquinho dos campeonatos que você disputou, fala um pouco sobre das suas estratégias que você usou para participar, qual a medalha que mais te marcou, o que te fez tornar ser um atleta. Pois bem, na realidade, um período bem depressivo já, onde eu já estava tentando caçar algo, me reinventar, porque não estava fazendo muito sentido na condição, acordava pela manhã e rotina. Você trabalha hoje, Ronaldo? Então, hoje, na realidade, devido a algumas dificuldades, né, em questão da minha condição, tem uma grande dificuldade aí porque fala-se muito em vagas, né? Uhum, Tá, mas PCD. Tá, beleza. O PCD, às vezes, ele tem um dedo amputado, uhum, normal, né? Ah, né, outra situação, mas e um cadeirante? Aonde ele vai ter ali o local na empresa, ele vai ter uhum, que ter os horários dele, uhum. ele não pode ficar muito tempo sentado, né? A casa é a casa, porque tem a lesão, né? Tem compressão. Cara, o conteúdo é muita coisa. Então, assim, acaba limitando um pouco isso aí. E a dificuldade nessa questão, né? Então, Você, assim, você acha então que as empresas, de modo geral, não se preocupam tanto com o cadeirante? não se preocupa tanto com o cadeirante. É como se tem que ir, porque tem que Tem preencher a por cota. protocolo. Tem que ter protocolo. Aí Uhum, você vê, nossa, tem um PCD tal na empresa. Beleza, como eu acabei de falar, ele anda, com a dificuldade, uhum, mas ele anda.
né? Então, assim, já um cadeirante, cara, ele quer estar, cara, ele quer participar, ele quer viver, ele quer sim trabalhar. Quer se inserir na sociedade, quer se tornar útil. Exatamente, se tornar útil. E tem essa dificuldade muito grande, onde eu já achei essas dificuldades, entende? Então, assim, aí o que eu fiz, né? Ainda mexendo com, né? Falei, cara, eu preciso ter uma independência financeira, porque eu tenho que custear ainda algumas coisas. Nem tudo eu consigo pelo SUS, né? Então, assim... Você hoje recebe algum benefício? Eu recebo um benefício, né? Que ele é bem reduzido. Bem reduzido, né? E a gente passa, tem que fazer aí malabarismo para conseguir, né, se virar, medicação, né, e manter a casa, algumas coisas ainda. E aí, tendo em vista ainda o tratamento que eu faço, né, que eu tive algumas evoluções, né, e aí eu, pensando nisso, eu falei, vou tentar alguma independência financeira, né, alguma coisa. E aí, volta e meia, a gente está aí, tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Vamos falar das suas medalhas agora. Das medalhas. Então, nessa área, foi na ocasião, né, onde já estava ali, aquele ponto depressivo, pensando em parar, em desistir. Aí foi quando eu conheci, né, um amigo, né, que ele já praticava esporte, né, ele tem esclerose multilateral, né, na ocasião. Pode falar o nome, Rafael, não. Né, Rafael Simonelli. Cara, ele é um cara, assim, que tem uma história de vida, né, por incrível que pareça, ele é meu cliente ainda na Honda, né. Sim. Olha só, né. Antes de me acidentar, eu cheguei a atender ele lá na ocasião. E ele me deu essa dica, né? E através dele também, outros colegas, né, que falavam comigo, cara, tem o jiu-jitsu, é um esporte fantástico, né? Como lutar o jiu-jitsu na cadeira? Não, cara, vamos lá. E eu fui. Numa brincadeira ali, começou, né, no tatame, né? E aonde a fisioterapia, né, que é o Wagner Muniz, né? Espetacular, né? Ele até faixa preta, inclusive. E hoje ele é meu fisioterapeuta, ele é professor, né, da faculdade, nessa área. Pode falar a marca, pode falar nome. Ele é não tem problema. Não se preocupe em falar marca. É que tem que falar. Quem faz o bem tem que falar, cara. Sim. Tem que divulgar, porque a gente precisa divulgar isso que é bem feito. Com entendeu? certeza. Então, fica à vontade. E aí, professor da Anhanguera, né? E ainda me deu essa oportunidade, né? Me deu a sugestão, Ronaldo, vamos tentar associar o esporte com a fisioterapia. Aí foi pro tatame, né? E aí ali no tatame eu conseguia, né? Você vai pro chão, você consegue se locomover. E ali eu percebi que eu consegui ter algumas evoluções, como controle de quadril, controle de tronco, né? E ao mesmo tempo, assim, interagir. Aí foi quando surgiu ali o projeto, que é o projeto do jiu-jitsu, do para-jiu-jitsu, né? Que é um projeto de para-desporto, né? Voltado para pessoas com deficiência. E foi fantástico. E ali eu quis algo mais além, não quis só ficar naquilo, né? Falei, cara, eu preciso ir mais além. Aí foi quando a gente, num determinado momento, eu conversei com o Mestre Maguila, né, que hoje é a escola, né, onde eu treino. É um excelente ser humano, um cara fantástico, né, me deu a oportunidade. E a gente começou ali, e eu falei, cara, eu quero ir mais além. E aí, volta e meia, tinha uns treinos pela manhã, tinha ali, e eu estava numa dificuldade financeira muito complicada na ocasião, né? E eu treinando, e a gente fazia os vídeos, ele tem uma escola, salvo engano, acho que em Massachusetts, filial, né? Sim. Em Boston, não sei. E lá, cara, com o passar do tempo, a gente fazia os vídeos, né? Eu comecei, falei, vamos fazer os vídeos e tal, vamos fazer. E aí, passou um dia no jiu-jitsu, no dia seguinte eu ia, aí comecei a ir 2 vezes na semana. E eu comecei a ter vontade de viver, de ver gente, entende? Eu comecei a sentir mais útil, comecei a melhorar, né, a minha respiração, o emocional começou, entende? Então, assim, eu já comecei a ver algo mais além. Eu quis competir, né? Os caras, rapaz, você é doido, vai competir como, cara? Mas vai se vão te quebrar. Ou você vai voltar a andar de uma vez, irmão. Sim. Resumo. E aí, um belo dia, que mais fiquei apaixonado pelo esporte foi quando eu estava no mercado, né? Cheguei, aí eu estava com R$200, eu tinha que comprar medicação, aí até falei com a digníssima, falei assim, vai lá dentro, compra. Ela, não, e seu remédio? Não, tá tranquilo. Compra lá o que é preciso, né? E Deus proverá, calma, relaxa, vai acontecer. E aí, logo em seguida, chegou ali um determinado valor, um Pix, né? Legal. Olhei e falei, ué, de onde que é esse valor? Aí eu olhei, eu, salvo engano, acho que era R$800 na época. Aí eu olhei, aí vi o nome, liguei para ele, mestre, e aí? Ele, cara, a gente não queria falar com você não, mas o seu vídeo estava sendo motivacional lá em Massachusetts, né? Que legal. E aí os mirins, né, a galera viu e cada um colaborou de alguma forma, $1, $2 e tal, e a gente cambou e, cara, eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Não é nem tanto pelo valor, sabe? Ali eu vi algo muito mais além. Aí foi quando, né, eu me enganjei mais, aí participei de algumas competições, né? Qual foi a primeira medalha que você ganhou? A primeira foi no Bop Games, né?
que é essa daqui, Ah, né, lá no legal. Mineirão, Sim. né? Olha só, nunca andei de avião, cara, Aham. antes do acidente, Sim. entende? E foi tendo essa experiência, sonhava em conhecer o estádio de futebol, tive a oportunidade de conhecer. Lá eu participei do campeonato, fui representar o nosso município, né, pela primeira vez Hum. na modalidade que é o jiu-jitsu. E lá eu, a equipe, o Rafael, os meninos daqui, a gente conseguiu trazer essas medalhas. Hum. Lá eu conheci outros para-atletas, né, de outros lugares, Emirados, né, tudo quanto é parte do mundo, não tem? Uhum. Histórias diferentes, né? Ex-guerrilheiros, né? Que ali encontrou no esporte motivo para seguir em frente. E foi fantástico. Qual que é de primeiro lugar aí? Essa daqui. Essa daqui. Também foi lá. Foi lá também, né? Bop Ah. Games. E aí tem outros demais, né? Eu tive a oportunidade de... Qual que mais te marcou aqui? Cara, pra te falar a verdade, o que mais me marcou foi o do Mineirão, né? Do Bop Games. Essa daqui. daqui. Essa daí. Que foi o start, né? O ponto de Uhum. partida para mim. Por quê? Porque lá eu tive a oportunidade de conhecer, de ver que era possível, sim, seguir a vida, entendeu? E por que não ser um atleta? Uhum. Porque até onde que a minha mobilidade me limita, Te limita. O limite entende? tá na cabeça da gente, né? Ou como Exatamente. diz os outros, o limite só serve para dividir município. Exatamente, entende? E aí, nesse primeiro dia que me marcou, foi porque eu lutei, cara. Eu participei do Nugui. Aham. Nugui era 6 lutas, irmão. Sim. Eu falei, caramba, eu vou me arregaçar hoje. Foi a Sim. oportunidade, foi com 6, né, para atletas que eu conheci. Eu até perguntei qual é de primeiro, mas qual a diferença? Se tivesse sido segundo e terceiro, o que importa é competir também. Eu Sim, falei porque eu vi sim. um monte de medalha aqui. Massa, entende? Então aí eu comecei a fazer conexão através disso aí, né? E fiquei apaixonado pelo esporte. E é isso aí. Hoje já participei de outros campeonatos e aí vai. E depois teve a bicicleta. Aí depois teve a bicicleta, né? Que eu paraciclismo, que era o meu sonho, né? De ter uma bicicleta daquela. Aquela bicicleta, falando aqui na prática mesmo, é cara, né? Uhum. E aí eu fiz alguém ouviu a minha história na época e eu falei no vídeo, relatei, e um ex-competidor viu a situação, né, já aposentou na época, né, e acabou me doando, fez uma surpresa para mim. Pô, que legal. Só que ela tava bem sambadinha assim, né, cara? E aí veio uma equipe fantástica, né, que olha como é que é a conexão com o esporte, né? Eu comecei a ir, né, levava o nome de alguns amigos, né, ia lá, consertava a bike, deixa eu falar lá, cara, e tal, me dá aí um bannerzinho na competição, humildemente, eu sei que você é um cara que talvez você não quer se aparecer, mas é importante que você vai gerar incentivo para os outros. Não, beleza, Ronaldo, tranquilo. Aí, cara, ele descobriu essa bike e falou, Ronaldo, pega essa bike aqui pra dar uma guaribada nela, encheu o pneu e sumiram com a minha bike, quase um mês lá. Aí fizeram um lata velha, no bom sentido dela, né? Legal, Recondicionada todinha, zerada, toda original. Aí ficou lá em casa, na ocasião, né, me parabenizando e tal, buzinando, fui olhar, eu vi, linda a bicicleta, toda original, linda, zerada, em torno dos 13 mil, né? Não tinha como adquirir. E ela tá lá guardada? Tá lá. E você usa ela? Uso, participo aí, né, em algumas competições, né? E treinos, né? E ela é fantástica, dá a sensação de liberdade, não tem? Esporte paralímpico, né? E eu tô aí eu consegui a federação, né, de paraciclismo, já tô federado, né? A gente está aguardando, só que, infelizmente, no nosso município aqui a gente ainda não tem um espaço para estar competindo, né? A pista para competir nessa bicicleta, né? Essas questões aí a gente está tentando viabilizar também. É os dois esportes, que é o paraciclismo e o jiu-jitsu. Ah, legal. E né, estamos aqui pontuando para o nosso final do podcast, mas tem 2 perguntas, depois eu queria que você fizesse alguma colocação. Que conselho que você dá para alguém que se depare numa situação como a sua, né, independente do grau de lesão, para que essa pessoa, né, que se tornou um cadeirante possa usar como motivação? Qual o conselho que você dá para ela? Então, na realidade, eu sei que é tudo muito difícil, não é fácil, né? Eu passei por isso, vivi isso, pensei que o meu sonho voltando a andar, claro, todos nós temos esse sonho. Estava aqui, a próxima pergunta, qual é o seu maior sonho? Pois é. Que era a última pergunta que eu ia fazer, então você já está respondendo, mas depois... E não tem nada combinado, não, que aí, tá vendo? Na prática, sim, é ao vivo, cara. Era a próxima pergunta. E aí, assim, eu tinha esse sonho, sabe? E eu peguei e falei, só via isso, eu só queria isso e tal, e de certa forma eu estava sendo um pouco ignorante, talvez comigo mesmo, ingrato, no bom sentido, porque quando eu entendi que o propósito era outro, que eu parei de... Eu tô falando aqui, pessoal, tipo assim, os PCDs, cadeirantes que passar por isso, ou alguém que tiver na família, algo do tipo, que quando eu entendi que o propósito era muito mais além do que voltar a andar, que eu parei com isso e comecei a ser grato,
pela vida, Uhum. entendeu? Pelo fato de poder somar na vida do próximo de alguma forma, porque a nossa vida aqui, ela tem o sentido qual? Uhum. Patrimônio, massa, ganhar dinheiro, porra, top. Tá, mas e aí, irmão? Né? No momento onde eu estava em determinado local, que a minha vida estava nas mãos de Deus, cara. Ele ia fazer ali o que ele quisesse. E se eu isse? Céu, inferno? Não sei, né? Como que está a sua vida ali? E o que que você deixou? O que que você Qual o plantou? legado Qual que o você deixou? legado? Então, eu acho que isso eu aprendi na prática mesmo, ali vivendo essa situação. E aí eu peguei e parei de pensar Diminuiu um muito, pouco, né? diminuir. Eu parei de pensar muito, ficar muito ansioso, entende? E viver um dia de cada vez. Aí Uhum. sim as coisas começaram a fluir Fica para mais mim. leve para Ficou você. mais leve, não tem? Então o conselho é esse, entende? É deixar as coisas fluir, hein? É aproveitar, é tirar essa situação. E por incrível que pareça, cara, hoje é meio louco o que eu vou falar Hum. aqui, mas hoje eu tô vivendo coisas que eu jamais imaginava viver quando eu Uhum. estava andando, entende? Hoje eu conheci felicidade em várias situações, de estar aqui, olha o propósito, entende? Hoje eu Uhum. consigo entender o propósito de Deus, não tem? Eu jamais imaginei que eu ia estar aqui, porque o que eu estou falando com você aqui é algo que eu falei em particular com Deus ali, eu e Uhum. ele. 9h30 da noite, ele dentro do mato, lutando pela vida e falando com ele. Então, um dos propósitos dele, que eu tive ali, era estar aqui, tendo a oportunidade desse programa fantástico, né, que é o Na Prática, não tem? A conexão com o Dário, com o médico, conexão com todo mundo ali, as coisas vêm acontecendo, de ser, de alguma forma, a mensagem chegar. Como? Andando. Mas eu não estou andando. Não, através de um programa desse fantástico, que dá oportunidade para levar aí uma mensagem para alguém, né, que está ali deprimido, pensando em parar, em desistir. Então, o conselho é esse, sabe? É viver um dia de cada vez, ser grato, aproveitar, fazer diferença na vida do próximo, cara. Porque quando você começa a fazer, quando você faz sentido. Você faz diferença na vida de alguém e isso faz sentido. O financeiro, beleza, pega, é complicado, mas vai acontecer, irmão. Porque você vai provocar, você vai gerar um milagre, você vai gerar um incentivo ali no próximo. O camarada, ele tem um coração endurecido, a empresa, caramba, cara, é inevitável não fazer algo para aquele cara. E, E acho que é isso. e o que você diria para. Pode ser para mim mesmo, né? Pro Lucas que está aqui atrás, gravando com a gente. Para aquele que tem a oportunidade de andar, né? E que não se depara numa situação dessa. Sim. O que você podia falar para uma pessoa dessa? Então, eu tive essa. Cara, que incrível essa pergunta que você fez agora, porque no hospital, um amigo meu, muito meu amigo, Medina, né, até pastor Medina na época, hoje ele foi para os Estados Unidos, a gente chegou a comentar isso, ele até me fez essa pergunta parecida com a sua. Aí ele até falou comigo em algo de, né, agradecer e tal, que tipo assim, que eu teria que agradecer, tipo assim, tudo bem que aconteceu, mas eu teria que ser grato, eu tô vivo, beleza. Mas eu falei com ele o seguinte, meu irmão, massa, obrigado, mas eu estava, né, aqui no hospital. A questão é, eu já tive aí, andando há 5 anos atrás, eu sei o que é estar aí, entende? E quem está aí não sabe o que é estar aqui ainda. Então você está tendo a oportunidade de ser feliz e glorificar e ser grato todo momento da sua vida, simplesmente pelo fato de conseguir levantar ali no bebedouro, pegar um copo de água e beber, ir no banheiro, fazer o procedimento, ao contrário daqui, porque é todo um protocolo, até eu chegar no banheiro, quantas vezes acontecia da gente não conseguir segurar, não, entendeu? Não ter essa, perder um ônibus, entendeu? Uma coisa simples da vida, uma chuva que vem, você não conseguir Ter a sombrinha. sair dela a tempo, não tem, porque você não consegue correr, e você já consegue locomover, entende? É isso aí, é agradecer e ver que você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Pô, peraí, o que eu não fiz que eu posso melhorar agora como ser humano, entende? Pô, por que eu não dou um pulo ali e tal, entende? Fazer algo, pô, sol tá quente, não vou lá não, porque eu tô cansado, não vou. Eu até uso como reflexão, quando eu saía da minha casa, dava ré no carro ali, né? Saía da garagem, e aí passava sempre um rapaz, um pedreiro, gente boa, mas infelizmente, né, tinha uns vícios dele, um excelente profissional, e ele parava perto de mim, pedia alguma coisa, às vezes eu não dava nem atenção a ele, na correria, não, tem que trabalhar, nossa, eu tenho que chegar a tempo e tal, tal, tem que bater a meta, tem que fazer isso e tal, tal. Cara, uma das coisas que eu saí de casa esses dias, que eu tinha que participar de uma competição, a hora que eu entrei no carro, que eu fui pegar a cadeira de roda rolou, foi parar no meio da rua. Adivinha quem pegou a cadeira para mim? Você é o cara. O cara que eu desfazia no bom sentido, que eu não tinha muito tempo para ele.
Olha a importância que você tem, velho. Você entende isso? Uhum. Você, o nosso amigo ali, Uhum. entende? Então é isso. Acho que é isso. Sair daqui hoje com um pensamento. Cara, eu vi um cara ele que não foi nada ensaiado, foi na prática, né? Uhum. Que é o nome na prática. E esse nome é iluminado, tá, Ah, cara? que bom, amém, obrigado. Esse nome é propósito de Deus, pode ter certeza, meu irmão. Que Pode ter bom, cara. certeza. Bom. E a gente, né, bateu um papo antes e eu queria também ceder esse espaço, né, claro, para as considerações finais Uhum. sobre o desejo, né, de você ter também o seu podcast. Eu queria deixar o microfone aberto e você falar para quem tiver, se sentir sensibilizado e achar que faz sentido para a vida dele Uhum. de poder contribuir, né? Hoje, Na Prática, ele também vem com esse propósito de dar oportunidade a quem queira também gravar o seu conteúdo, né? E fique à vontade para você poder falar um pouco. É o Massa, PCDcast, que a gente vai, massa. com fé em Deus, a gente vai poder estar colocando no ar aqui junto com Na Prática, né? Que você deixe aí o seu recado também e, claro, depois Massa. as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. Sim, sim. Então, só para concluir aqui, o PCDcast, ele nasceu, é um projeto, um sonho onde eu tive ainda dentro do Sara Kubitschek, né? Que eu vendo isso lá. Eu comecei a tentar tirar proveito daquilo no bom sentido. Lá eu conheci, fiz contato com alguns amigos, né, entre eles um, né? Que era até influência lá do Luciano Huck, na ocasião. E ele foi me dando umas dicas também sobre isso, e eu tinha essa vontade de trazer isso para o meu município, para Linhares, para tentar gerar de alguma forma aí, ajudar algumas pessoas, dar oportunidade. E o por que não um PCD hoje ele não pode ter uma voz, um espaço, entende? Uma influência. E isso é fantástico. E aí é um sonho que não foi só meu, né? Juntamente com alguns amigos, entre eles, não posso deixar de falar aqui, o Lemão, meu amigo, é o Wanderson Sanches, né? Da Lanchonete Rio Doce, ali do lado da Casa das Motos. Hoje ele tem um espaço dele que é o lote também fantástico ali no Vila Maria, né? E entre outros, né? O Dário também, né? Gratidão. O Dário hoje é um irmão que eu não tenho, tá? Excelente profissional, um cara fora da curva, é um cara que me incentiva muito, né? E, enfim, e brotou esse nome, né? Inclusive o Dário, né? Junto PCD Cash. E aí eu conversando com o Lemão, onde entrou, a gente conseguiu fazer a logo, né? A marca, tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Gostaria muito de ter essa oportunidade. Pode falar pro pessoal ali, ó. Show. Gente, veja bem, olha só. Então, assim, tive a oportunidade, né? Da gente, não foi fácil, né? Já vem 3 anos acalgando alguma coisa aí, né? Pra gente tentar montar, ter essa visibilidade. E eu quero deixar bem claro que não é para o Ronaldo, não. Tá? É para alguém, né? Para a gente levar aí, fazer a missão, dar oportunidade, né? Para algumas pessoas a participar desse programa, dar uma voz para as pessoas que os PCDs, os cadeirantes, não só os cadeirantes, né? Mas também como a sociedade toda. Você é empreendedor, né? A gente esbarra hoje na questão financeira. Eu gostaria muito de ter aí o apoio de vocês, né? De alguma forma, que seja ela, né? Ou financeira, né? Ou colaborar de alguma forma Conteúdo. o conteúdo, né? A gente vai ter o espaço também para vocês trazer aqui o produto de vocês, a gente falar um pouco do produto, né? Ou seja, né? Vamos dar um exemplo, você do restaurante, ou outro, vem almoçar com acessibilidade, né? Top, mano, entende? Então, assim, posso deixar minha chave Pix aqui, né? Não Sem nenhum sei, de problema. alguma forma, né? Que se você, empreendedor, querer colaborar, para que esse projeto nosso, ele inicie de fato, né? Vou pedir, tá, o Ronaldo, depois o Luquinhas colocar embaixo ali depois o telefone do Ronaldo para contato. A gente vai ter o Instagram, então a gente deixa embaixo no link aqui, né, Show, o Ronaldo, né, show. para poder falar um pouquinho sobre o PCDcast. E a gente, né, o Na Prática também vai fazer a parte dela de contribuir dentro das Sim, possibilidades possíveis para sim, se tornar viável, né? Porque todo mundo sim. sabe que existe para tudo, existe muito custo. A gente tenta Sim, fazer no sim, menor custo possível. E é sim. um projeto que a gente com certeza vai apoiar de alguma forma, tá, Oh, Ronaldo? Você pode ter gratidão, certeza, tá? gratidão, obrigado. É Nem isso que aí. nem tudo é por dinheiro, tá? O Sim, dinheiro é sim, consequência das coisas boas que a gente faz na vida, tá, sim, meu irmão? sim, Isso vem, o efeito bumerangue, a gente joga para voltar. sim, Então, a gente gratidão. pode ter certeza que o Na Prática vai contribuir sim com você de forma no máximo que ela puder, você pode ter Gratidão, certeza. gratidão. Ou seja, vai ter, só para concluir aqui, vai ter, ou seja, o PCD, o cadeirante, ele vai ter o espaço dele, né? Dele vir aqui, ele bater um papo com a gente, conhecer um pouco da história dele, né? E ali onde ele vai falar também da questão de, né, de cadeira de roda, né, gente? Dos cursos, a E diversas almofada, também acessibilidades, diversas né? coisas, Não só acessibilidade. cadeirante, nós temos, né, deficientes físicos, audiovisuais, Sim, né? a A gente galera aí né, do autismo, né, gente? É um número de fatores aí que a gente vai É porque eu somar até, junto. eu até imprimi aqui, a gente fala, né, dos desafios depois, né, eu acabei pulando aqui, mas dos tipos de deficiência física, sensorial
intelectual e múltipla, né? Então nós temos diversos tipos de deficiência que tomara que o PCDcast dê esse espaço aí para que as pessoas possam vir falar. E claro que esse conteúdo não fique só para Linhares, fique para o mundo, né? Que sirva de um acervo e um legado para todo mundo, né? Exatamente. Só para concluir, olha só, cara, é muita coisa. Mas assim, só para concluir que a importância é tão grande do PCDcast, a gente está falando aqui, que tipo, existem materiais hoje, né? Hortas, algo que a Linhares hoje, né? Tem um espaço gigante, né? Para atender essa demanda, né? A gente trazer, né? Às vezes uma horta, uma prótese, é algo que venha proporcionar aí, né, que o cadeirante ele vem conseguir ficar de pé, né, com auxílio de uma órtese, né, diferenciada. Então, assim, gente, é uma gama de coisas, né? Você vai conquistar aí espaço. Então, assim, eu acho que vale a pena o empresário, o empreendedor, ele dar essa oportunidade. Tá certo, Ronaldo. Quer fazer suas conclusões? Fique à vontade que eu vou fazer o fechamento aqui depois. Show. Né? Pode fazer suas considerações finais. Gente, então, é isso aí, né? Gratidão a Deus por mais essa oportunidade. Hoje, para te falar a verdade, hoje isso aqui para mim é um incentivo, é mais um ciclo, um sonho. Que se abre, né? Que se abre, exatamente, entende? Aonde eu estava vale a pena você perseverar. Persevera, constância, tá? Em tudo que você fazer, faça com amor, com dedicação, né? Seja paciente, tenha mais empatia, né? E eu acho que vale a pena sim você acreditar. É difícil às vezes acreditar quando está de pé, imagina a condição que eu tô, mas sim. Então assim, você fazer com que a coisa venha acontecendo, né? E você gerar incentivo nas pessoas, e sou muito grato pela oportunidade. Na prática, muito obrigado, cara. Eu te confesso que eu estou muito feliz hoje aqui. Bom, de verdade, tá? Esse espaço é seu, tá aqui Muito porque você merece, você buscou estar aqui, porque você está aqui primeiro porque Deus quis que você estivesse aqui, e por uma conexão com uma pessoa que é maravilhosa, que é o Dário, né? Deixo aqui também esse apreço que eu tenho por essa pessoa tão grande, que vai estar aqui também. A gente vai estar falando aqui do livro dele, né? Que Não Tenhas Medo. Então, esse livro é preciso ter um espaço para contar um pouco dessa história. Pô, que bom, Ronaldo. Então, eu, em nome do Na Prática, eu agradeço muito a sua presença. Não é um favor que você me faz, você que contribui para o nosso canal, porque sua história é uma história que inspira, a sua história é uma história de dificuldade, mas ao mesmo tempo que demonstra a superação. Você nos dá um tapa na cara, mostrando que às vezes a gente levanta de manhã em gratidão por um dia, porque está chovendo, porque está quente, porque, então assim, é tanto porquê que a gente fala, é tanto não que a gente fala, é tanto pessimismo que a gente tem, mas se a gente se colocar numa situação como a sua, você vai ver que a nossa vida, no que se transita, né, na possibilidade de ir e vir, ela é muito boa. Então, não temos tantas limitações, né, físicas como você tem. Então, eu que fico feliz, eu que agradeço, né, as pessoas que se sentir sensibilizado em querer contribuir com o Ronaldo, vai estar aqui embaixo, né, o seu conteúdo, a sua chave Pix, enfim. Eu acho que nem só o dinheiro, mas um contato, um telefonema, um apoio, né, a gente agradece, né, isso aí. E a gente voltou agora, estou muito feliz, tá, Ronaldo? A gente está estreando aqui a nossa sala, ainda tem alguns detalhes que estamos concluindo, mas tínhamos que retomar esse bate-papo. E claro, agora com, né, câmeras muito melhores, né, estrutura muito melhor, e daqui para frente trazer conteúdos como o seu, super relevante. Ok? Pessoal, Na Prática Podcast aqui não tem conversa fiada, não tem um lero-lero, e hoje com esse cara que é um exemplo, inspiração de vida para mim, né, eu me emociono em histórias como essa, me motiva a continuar fazendo o que eu faço. Então segue lá, curte, pô, daqui um dia PCDcast no ar, né? A gente vai estar contribuindo para isso aí, e não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Valeu, forte abraço, até mais.